Olá, estamos começando mais um Bom Saber. Se em 2010 a população de idosos no Brasil era de 19,6 milhões, a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é que em 2030 deve ser de 41,5 milhões de idosos no país. Em 2050, o número de brasileiros com 60 anos ou mais chegará a 66,5 milhões. E para tratar um pouquinho mais sobre esse tema de Direito dos Idosos e Estatuto dos Idosos, estamos recebendo aqui a Ângela Peixoto e também a Alessandra Peixoto, advogadas, mãe e filhas, onde 3 gerações irá tratar sobre esse tema. Sejam bem-vindas. Obrigada. E a gente já vai começar jogando perguntas, para o telespectador acompanhar. E eu queria direcionar a primeira pergunta para a Ângela, no caso. Prazer. Em média de vida, o cidadão brasileiro alcançou 75 anos, os homens, e as mulheres 79. Como é envelhecer hoje no Brasil? Muito melhor do que antes, tenho essa impressão. Porque os meios de comunicação, as políticas públicas adotadas, a preocupação da sociedade, direcionada sobretudo pelo poder público, tem dado uma visão específica, uma atenção especialíssima ao idoso. E, assim sendo, houve uma melhora substancial. Entretanto, dada a relatividade de tudo na vida, houve época em que também, talvez, tivesse tido aspectos e caracteres melhores. E assim, se a gente puder falar quais são os maiores desafios enfrentados pelos idosos hoje, quais que a gente pode citar? Eu costumo mentalizar da seguinte forma: o amor, a fé e a dor só sabe quem sente. É dificílimo avaliar o idoso quem não é idoso, quem não conhece a sequência da vida do idoso. É maravilhoso envelhecer. Sobretudo, é uma conquista assegurada para frente e para o alto sempre. É uma ascensão. Envelhecer é, acima de tudo, uma bênção especialíssima, que é desejo de muitos, porém, por vezes, privilégio de poucos. Isso é verdade, Sabe as palavras. Mas, Alessandra, vamos falar então um pouquinho também sobre o Estatuto e sobre o Direito dos Idosos, Existe uma lei que foi sancionada em 2003, sobre o Estatuto do Idoso. Isso. E o que essa lei fala mais pra gente? Primeiramente, eu queria te agradecer, Lara, pela oportunidade de estar aqui novamente. E nesse momento eu me sinto até emocionada porque estar com a minha mãe, com você e poder falar com o telespectador. Em relação ao Estatuto do Idoso, é muito importante que esse ano vão completar 15 anos que ele existe. E foi uma conquista, porque é uma lei federal, no qual nós já tínhamos regulamentado no artigo 5º da Constituição Federal direitos e garantias individuais e coletivos em relação à educação, saúde, ao bem-estar, trabalho. E aí veio o Estatuto do Idoso em 2003, que assegura direitos em relação à saúde, em relação à dignidade da pessoa humana. Porque o idoso merece todo um tratamento diferenciado porque ele está envelhecendo. E nós precisamos ter essa consciência dessa importância desse estatuto. E que deve ser não só conclamado no papel, mas deve ser efetivamente eficaz. E isso é uma conquista, são 15 anos, é uma lei adolescente que atende e que gera expectativas para idosos do nosso país, para que sabermos ter com eles um respeito e uma qualidade maior. Sim, e assim, dentro do Estatuto do Idoso tem os deveres, no caso, ou apenas direitos? Como é que isso funciona? Olha, não só dentro do Estatuto do Idoso, mas em qualquer lei temos deveres e direitos. Nós temos o primeiro direito, que nós temos o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito ao lazer, mas é importante também termos deveres, porque nós não podemos esquecer que os canalhas também envelhecem. E, infelizmente, ser idoso não quer dizer com isso que ele está sem qualquer
está respaldado para fazer o que bem entende. Não, ele por ser idoso, ele tem que entender que ele tem direitos, mas também tem deveres, e que não está acima do bem e do mal. Então, a lei está ali para garantir, num país como o nosso, apesar de hoje estarmos na pirâmide, envelhecendo, tendo mais idosos do que jovens, e em breve vamos ter ainda mais pela diminuição do nascimento que nós estamos tendo, mas não podemos esquecer que os direitos existem, mas os deveres também. O idoso tem que respeitar as normas. Não é porque que você é idoso, você não vai seguir as leis por conta disso. Não, isso não é uma carta branca para poder você não ser penalizado. Porque da mesma forma que existem os direitos, existem os deveres. Deixa eu dar um posicionamento. Por exemplo, se você é idoso, você tem direito preferencial na fila. Sim. Todo mundo sabe disso. Grita lá. Direito de preferência. Agora, isso não lhe dá o direito de chegar na fila do banco e ser grosseiro, faltar com respeito. Porque também você pode responder quando você falta com respeito. Eu estou dando um exemplo ao bancário por desacato. Entendeu? Sim. A gente tem que entender que todo direito tem um dever numa contrapartida. E também um não vai sobrepor o outro. Exato. Outro exemplo que eu posso dar, assim, só para fechar, em relação à previdência social. Infelizmente, a gente tem muitos idosos vêm junto ao INSS e marcam tal, e chegam lá, às vezes, extrapolam. Então, você tem que saber que você tem o seu direito, mas que você também não pode forjar uma situação para se beneficiar por isso. Entendi. Esse bate-papo tá bem interessante, mas eu vou chamar o intervalo e já já estamos de volta. Cacau Show agora gelato, delicioso. Cacau Show agora gelato, é muito cremoso. Cacau Show agora gelato. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Há quase uma década, a Madeirarte está presente em sua vida, atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços, como um único objetivo: garantir a satisfação dos seus sonhos. Madeirarte, 10 anos de qualidade e compromisso com você. Minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere! No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Drogaria Arafarma e a Fórmula Manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis, medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos Correios. Teleentrega 3731 2647.
Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731 4221. Estamos de volta com o programa Bom Saber, conversando hoje sobre o tema Direito e Estatuto dos Idosos. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho para idosos, o lazer para idosos, né? Alessandra, tem uma lei que restringe a contratação de pessoas idosas? Olha só, é importante ressaltar que com os 15 anos hoje do Estatuto do Idoso, nós temos também questão de políticas públicas que foram efetivas no nosso país, mas não há nada que restrinja legalmente a contratação do idoso. Pelo contrário, existe até um estímulo, porque muitos já estão aposentados e isso vem para poder somar, agregar a renda do idoso e também uma forma de ocupação. Só que, infelizmente, a gente tem que ser muito claro, num país no qual nós estamos passando por uma crise não só nacional como mundial, nós temos um desemprego muito grande, não dá para ser hipócrita. Infelizmente, a gente tem que ser sincera. A hipocrisia aqui não faz parte do contexto, né? A gente não pode apagar as luzes. Estamos numa crise mundial, no qual nós não estamos preparados para ter emprego para o jovem, que é o primeiro emprego. Imagine para uma pessoa que já está na terceira idade. Infelizmente, é uma crise que existe. A lei não proíbe, nem inibe a contratação. Agora, nós precisamos rever, porque nesse momento nós temos um desemprego em massa. Jovens não conseguem ter o seu primeiro emprego. Jovens não conseguem ter acesso à educação. Então, a terceira idade também se vê prejudicada. Por quê? Porque se você não tem para a fase inicial, você não vai ter para a terceira idade. Infelizmente, até para as pessoas que estão na sua maturidade, estão tendo dificuldade de se manter empregada. Então, existe sim um momento de crise e não há restrição legal, mas temos que avaliar e ver as mudanças e o rumo do nosso país. É tanto, né, que em um concurso público, um dos quesitos de desempate, né, é levado em consideração a idade. Verdade, Lara, mas é importante ressaltar o seguinte, olha, foi bom você abordar esse assunto. O edital da Polícia Militar fixa idade. Por quê? Pelo fato da questão previdenciária, certo? Que é um regime próprio. Mas hoje, você pode entrar com mandado de segurança em relação a concurso, em relação à idade, porque não há vedação. Todavia, volto a dizer, hoje, eu estou falando no mercado de trabalho, não em relação a concurso público, em relação a serviços públicos, mas o setor privado, que são as empresas, que têm as carteiras de trabalho assinadas, encontram-se em crise. Então, você está tendo dificuldade, até com políticas que nós temos de apoio, porque temos políticas para a contratação do jovem e em relação ao primeiro emprego, imagine a terceira idade. Verdade. E assim, tem uma idade correta para se aposentar, na verdade? Nós temos no nosso país a Previdência Social, que as pessoas conhecem como Instituto Nacional do Serviço Social, que é o INSS, ok? Nós estamos num momento de mudanças. Hoje, nós tivemos, o ano passado, em novembro, uma reforma trabalhista. E nós não seguimos à frente numa reforma previdenciária total, englobada. Por quê? Porque estamos num momento político. Nós temos eleições agora em outubro. Isso a gente não pode esquecer. Nós fazemos parte de um contexto social. O que acontece? Em relação à aposentadoria, nós temos a questão da contribuição previdenciária para o regime previdenciário de 30 anos, né? E temos a questão da idade, 60 e 65. As professoras, que têm um regime diferenciado, são 25 anos de sala de aula, que a pessoa tem que ter. O que acontece? Eles estão querendo ver a mudança, os governantes, em relação ao aumento da idade e da contribuição, alegando o fato que nós estamos envelhecendo e por isso precisamos ter uma mudança. Isso é uma coisa que se questiona, porque se você contribuiu dentro do regime previdenciário e você já tem a idade, você tem a questão do fator previdenciário em cima disso tudo, que é uma redução, infelizmente, do seu benefício quando você aposenta. Só que, infelizmente, aquilo que eu falei
primeiramente. Hoje você com 18, 19, 20, você tem dificuldade de arrumar trabalho. Imagina com 60, 65, com as limitações que a vida já lhe impôs. Também não é fácil. Então, infelizmente, nós temos hoje um desemprego gritante, pessoas que estão às portas da aposentadoria, que se veem com um seguro-desemprego, tendo que abrir uma economia informal, que é montar um comércio, que trabalhou a vida inteira, e sem conseguir aposentadoria, porque falta pouco. E perde a qualidade de segurado. Porque agora é importante ressaltar que se tem que verificar isso para poder se aposentar. E temos também, na questão previdenciária, mas a gente vai abordar lá na frente, que é dentro da Previdência, mas é uma lei em relação à assistência social, que é a lei da assistência social, que é o LOAS. Ô, Alessandra, e se acontecer assim, a pessoa já tem 60 anos, já tem 30 anos de contribuição, mas ela não quer se aposentar, ela não quer sair? Ela pode prosseguir trabalhando. Se for o serviço público, aos 70 ela é convidada para se retirar pela compulsória, né? Apesar que, como você pode observar, que aos 70 anos tem pessoas que encontram-se no auge do seu conhecimento laborativo, da sua atividade laborativa aos 80, tem jovens, às vezes, com 20, 25, que não têm esse mesmo conhecimento. Isso em relação ao serviço público. Mas, infelizmente, numa realidade que, volto a dizer, estamos numa crise mundial, estamos com um desemprego latente. Isso a gente verifica aqui na nossa região mesmo. Jovens se formam, jovens terminam cursos superiores ao 2º grau e a dificuldade de mão de obra é muito grande, porque não temos indústrias, não temos comércios, e aí a gente tem uma saturação. Então, aposentar e viver da aposentadoria, o que às vezes, na maioria das vezes acontece? A pessoa vai para um mercado informal, ou monta alguma coisa, enfim, porque está difícil manter um emprego para pessoas na 3ª, na 2ª e até para quem está começando. Verdade. E, Ângela, assim, como é que a senhora vê o direito dos idosos no que diz respeito ao lazer, ao transporte? Como é que a senhora vê empregado isso? Não obstante a lei prescrever obrigatoriedade, dever do poder público e da sociedade, há que se levar em conta o estágio desse envelhecimento. Porque o envelhecimento, ele impõe várias circunstâncias. Nós temos o idoso, nós temos o idoso maduro e temos o idoso decrépito. Então, para o idoso maduro, é uma plenitude. Ele tem o exercício, ele tem a participação, ele mesmo se automotiva e se agrega aos demais, não só aos idosos, como aos jovens e infantes. É maravilhoso envelhecer junto aos jovens, junto aos infantes. Entretanto, as circunstâncias pessoais do fenecimento da pessoa, que o envelhecimento impõe, restringe este lazer. Mas é dever do poder público e da sociedade, e sobretudo da família, manter viva essa chama de lazer, de divertimento, até mesmo porque o lazer é muito relativo, ele é variável. Às vezes, uma simples roda de conversa, um simples papo informal, um convívio familiar, um retorno aos antigos amigos, isso é a plenitude da pessoa humana no seu envelhecimento. Há que ter maior preocupação do poder público, sobretudo na segurança, para constituir lugares públicos, parques, jardins, apresentações artísticas, para o idoso também participar, se alegrar, ouvir música, cantar, dançar. Isso tudo mantém a plenitude da pessoa humana, mantém a vida e alimenta o ego do idoso. Envelhecer é maravilhoso. Muito interessante, sim. A gente vai chamar o intervalo e já estamos de volta com esse bate-papo.
A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo, Praça Franklin Resende 195, fone 3731-2252. Conheça o consórcio Fercoy. Planos a partir de R$100 por mês. 12 meses para pagar. Na Fercoy Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoy, onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 99954 3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí, localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus, evolução para Araçuaí, evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Krenak. É com Ceisa Gás. É só ligar 3731-1091 e ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega é com Ceisa Gás. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. Estamos de volta com o programa Bom Saber. A senhora Ângela, abordou muito bem aqui a forma conceitual sobre o lazer para o idoso. Mas a Alessandra vai falar um pouquinho mais para a gente sobre realmente os direitos do idoso referente ao lazer e referente ao transporte. É importante ressaltar que o Estatuto do Idoso, e nós temos uma lei federal em relação também a essa situação específica, dá o direito ao idoso a procurar transportes e ter direito a cadeiras preferenciais, inclusive a isenção do pagamento no transporte, porque isso também ajuda no lazer, porque se você quer viajar, às vezes você vai viajar a lazer também. O problema que acontece é que aí você tem a regulamentação que restringe. Então você tem que apresentar uma carteira em relação a valores de pagamentos que você recebe de benefícios de aposentadoria, pagamentos não, aposentadoria melhor dizendo, para poder você ter direito a integralidade. Ou então você tem direito a um desconto. Sendo que a lei federal não diz em relação à questão dos vencimentos em relação ao que o idoso tem. Então, vamos lá. É direito do idoso ter direito a passagens em ônibus, transporte público, certo? E não ter que pagar por isso. E tem assentos reservados. Aí você tem que ver, aí vem uma regulamentação que você tem que ver com uma antecedência e dependendo da situação, você tem que ver a questão da sua aposentadoria se encaixa. Só que no meu entendimento, isso é uma restrição a um direito maior. Porque a lei não diz que você tem que ganhar até 1 salário ou 2 salários. A lei federal. Aí você regulamenta reduzindo para idosos de baixa renda. Sendo que envelhecer não é só para idosos de baixa renda. É de idosos com a renda maior, baixa renda ou nenhuma renda.
Então isso é um direito inerente ao idoso, no meu entendimento. Não poderia ser levado em consideração a renda. Isso, porque se você chega aos 65, 70, 75, 80 anos e quer viajar e procura um direito, isso independe da sua renda, mas houve uma regulamentação que restringe. Temos políticas públicas em relação ao lazer, porque você tem centros que você procura junto, aí eu entro não só o lazer, mas eu vou agregar agora, se você me permitir, a questão da saúde e o lazer. Sim. Quando foi feita a questão do médico de família, é importante entender que o médico de família é uma política pública no qual busca visitação. Hoje nós temos o PSF, né? Isso. Programa de Saúde da Família. Você faz aquela visitação, o médico passa a ser daquele bairro e esses médicos vão visitar os idosos, crianças, principalmente, e tem todo um trabalho. Inclusive na ação social, tem aqui na nossa região um médico que acompanha e que vai lá para ter um trabalho, uma integração com os idosos. Sim. Por que essa importância? Porque você, para buscar o lazer, que eu já vou seguir nesse ponto, você tem que ter saúde. Então, é primordial essa política pública da saúde. Porque não é só... É importante ressaltar que uma das políticas públicas também é a questão do medicamento, que é obrigatório nas redes públicas. Isso a gente pode falar mais à frente. Em relação ao lazer, o que acontece? Você tem uma política federal, uma lei federal, no qual você tem direito ao lazer. Como é que seria isso? Direito a tickets de teatro, meia entrada, enfim, coisas de programas culturais que levam ao lazer. Porque não podemos esquecer que o lazer também faz parte da agregação de valores ao ser humano, que o idoso precisa se sentir incluído na sociedade e sentir a autoestima dele lá em cima. Não é porque você envelhece que você está fora do mercado do trabalho, na sua concepção, e que você não ganha mais... Não, a produtividade vem de encontros, de trabalhos, e isso é importante ter uma interligação na política pública, não só na área de saúde, na assistência social e na manutenção da previdência. Por exemplo, se você tem uma equipe multifuncional, no qual você tem um assistente social, um médico, e você tem também uma questão de psicólogo, você pode trabalhar sim com o idoso, todas as suas características. A questão da saúde, a questão do lazer, e essa questão também que eu acho importante de ser abordada do direito, que muitos idosos desconhecem que têm direito ao transporte público. Isso é muito importante. Se você tem conhecimento do seu direito, por isso que eu te parabenizo mais uma vez a TV Araçuaí, porque isso é importante, as pessoas têm que ter conhecimento dos seus direitos, mas não esquecer também que tem deveres, tá bom? Sim, é muito interessante, é muito necessário que o idoso entenda que ele ainda é parte da sociedade. Não é porque ele envelheceu que ele deve se afastar, né? Então tem que fazer com que ele entenda e ele se sinta parte da sociedade ainda assim. E agora um tema assim, uma coisa complicada, Alessandra, que a gente vê que tem muito noticiário sobre, né? Que é a respeito da violência contra o idoso, do abandono contra o idoso, né? E isso tem crescendo. Vocês acham que isso tem a ver com o quê, na verdade? Eu vou ser sincera a você, a segurança pública é uma coisa muito séria, que infelizmente nós estamos passando por uma crise moral. Hoje nós temos vários idosos que recebem LOAS, que é um benefício, não é aposentadoria. E temos idosos que sustentam netos, filhos com esses benefícios. E o que acontece? A gente tem uma violência muito grande, porque a pessoa vai lá, vê que o idoso o assalta, o agride, e isso também passa muito pela família, que muitas vezes maltrata o idoso. Por isso a importância da política pública de termos um programa de acompanhamento, de verificar como é que esse idoso está. Porque nós não sabemos o que vai dentro do seu lar. A segurança pública, hoje, nós temos problemas graves. Nós temos uma violência crescente, um desemprego crescente. Infelizmente, temos problema com drogas que levam e acarretam a uma marginalidade ferrenha e, com isso, uma violência grande. Então, nós temos um feminicídio, a violência contra a mulher,
E também um aumento da violência contra os idosos, que são, vamos dizer, a parte mais vulnerável. E contra os menores também, as crianças também. Mas agora, nesse momento contra o idoso, você tem um problema grave que você tem, além da violência, não só de assalto, mas tem a violência dentro de casa. Violência doméstica. Doméstica. Né? Que nós temos aí a Lei Maria da Penha, que é importante ressaltar. Não é só para esposo e esposa, não. Maria da Penha é para o âmago familiar. Muitos filhos que se envolvem com drogas vão e obrigam os pais a fazer empréstimos consignados e violentam os seus pais. Muitos netos. Enfim, nós temos uma situação grave, estrutural, e que precisamos ser enérgicos nas nossas instituições e como ser humano. Precisamos denunciar isso, nem que seja anonimamente, para poder coibir esse abuso que é feito contra o idoso. Isso também volta muito na questão que a dona Ângela falou, né? Sempre prestar atenção no amor, na fé e na família, que é o seio ali de tudo, que é onde também tudo pode estar acontecendo e a gente não vê, né? Acha que está ali dentro, não está tão vulnerável, né? Mas a gente vai chamar o intervalo e já já estamos de volta. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Na Segodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entrega e montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Olha só o que a Decor Móveis tem pra você. É imperdível. Confira. Painel a partir de 299. Sofá de 2 e 3 lugares a partir de 789. Rack com painel a partir de 459. Super Gasbras, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Super Gasbras, a gente inova, sua energia se renova. Estamos de volta com o programa Bom Saber e a gente falou no bloco anterior, né, sobre a violência contra idosos. E eu queria agora, Ângela, que a senhora falasse para a gente dessa questão do abandono. O que a senhora considera um abandono de um idoso? É muito sintomático, muito expressiva essa questão do abandono. Porque, na verdade, há fatores vários que influenciam na caracterização, na consecução da vida diante do decurso do tempo. O decurso do tempo não é só para dar rugas e cabelos brancos. O decurso do tempo solidifica conhecimento, solidifica emoções, solidifica a certeza. Eu costumo mentalizar que o hoje do idoso é o ontem
que se esperava tanto. Chegou o dia do hoje. Hoje é o decurso do tempo que transcorreu e o idoso se tornou idoso. Então, hoje é o dia do idoso. O idoso tem a sua plenitude. E o idoso aquinhoou conhecimentos. Nem sempre todo idoso tem falhas de memória, tem decrepitudes. Por vezes, o idoso é dotado de certezas, de absolutamente convictas as suas expressões. E o abandono do idoso corre muito por conta disso, porque há os idosos que vão fenecendo, vão se contraindo, vão sumindo, vão se escondendo, mas há outros que, sobretudo, se impõem e mantêm a sua presença, marcam seu espaço e não admitem, por naturalidade, o abandono. Porque ele chegou, lutou, sofreu e venceu. Não obstante, as reserva, por vezes, de muitos que não querem parar para ouvir, não querem admitir, ouvir as verdades e o saber que, por vezes, o idoso aquinhoou ao longo do tempo e fazendo valer uma verdade, porquanto a verdade da vida é exclusiva e a verdade de cada um tem pouco tempo de predomínio. Então, o abandono é muito relativo. Há aqueles que se ressentem emocionalmente, há aqueles que se sentem abandonados, desprezados, mesmo porque há um conceito errôneo de que caiu, é o idoso que caiu, o jovem também cai. Repetiu, o jovem também repete. Esqueceu, todos esquecem. É preciso dar atenção também aos tipos de idosos, porque tudo depende muito de vários fatores da vida comum, não é só do idoso. Porque idoso, todos vamos ser. Todos. Quem não fica idoso é porque morreu cedo. Mas, na verdade, do ventre ao sepulcro, há uma maturidade, há um crescimento do infante, do adulto, do idoso e do decrépito. É muito importante ressaltar que o abandono do idoso, como o abandono do incapaz, é crime, tá? E a família, quando abandona, tem que entender que é grave, que muitos pegam o cartão do benefício do idoso, deixam numa situação de penúria e o abandonam. Então é crime e tem que ser denunciado, porque aí tem que se levar o idoso para uma família, família não, chamar a família para responder o processo criminal e levar para uma instituição, isso que eu queria dizer, porque é muito grave. Não é só abandono de incapaz, de menor, de bebezinho que é crime, não. O abandono do idoso também é crime. Outra coisa importante ressaltar, se o idoso não tem condições de manutenção, não consegue também um benefício assistencial, é obrigação dos pais para com os filhos, os alimentos, mas também dos filhos para com os pais. Tem a questão da pensão alimentícia para idoso, né? Isso, porque o que acontece, Lara? As pessoas acreditam que só os pais têm a obrigação da manutenção com os alimentos até completar a maioridade ou então enquanto está fazendo faculdade. Sim. Mas esquecem que a vida é uma mão dupla. Os filhos também têm obrigação para com seus pais. E isso também independe da sua história de vida, independe se não há vínculo afetivo, a obrigação existe. Então, se os pais encontram-se em dificuldades, você tem a obrigação legal, não estou falando moral não, de pensioná-los. Isso cabe tanto o idoso pode procurar pedir pensão alimentícia para os seus filhos e ao Ministério Público para poder também pedir o direito. E isso independe do benefício assistencial, o qual o idoso tem direito quando completa a idade, mas que tem que ser visto numa série de requisitos obrigatórios pela lei.
Na verdade, né, esse tema sobre direito, sobre Estatuto dos Idosos, ele é bem amplo, né? Dá pra gente conversar vários assuntos, dá pra gente envolver lazer, saúde, políticas públicas, né? O que acontece? A abrangência é muito grande. O Estatuto do Idoso está interligado com a questão de política pública na área de saúde, interligado com política pública na área assistencial, política pública na área também de cultura e lazer, e também com uma questão que tem que ser vista, questão da segurança, né, pública, e principalmente, isso tudo tem um cunho que temos que observar para que possa ser mantido, respeitado. E se tiver falhas e não houver o respeito, devemos buscar então o judiciário para que seja coibido, porque o idoso tem direito à dignidade como pessoa humana. Não podemos afrontar isso de forma alguma. Nem um abandono, nem a falta de medicamentos, nem aceitar que filhos peguem cartões de benefícios e venham extorquir seus pais, os seus avós, os netos dos seus avós. Então isso tudo tem que ser denunciado, tanto à polícia quanto ao Ministério Público, se você tiver conhecimento disso. Porque nós não podemos permitir essas aberrações. Verdade, né? Bem chamado, bom ter falado sobre isso e esse puxão de orelha também, né? Bem importante, sim. Eu vou chamar o intervalo e já estamos de volta. Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em 3 cidades: Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada em ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3731-3400. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro. 3731-1440. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Tititi, lanchonete e restaurante. 3731-3689. Tititi, lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico, científico e humanitário. Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBAC. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. A CIA, Associação Comercial Industrial de Araçuaí. Venha ser um associado. 3731-1726.
Dia dos Namorados é na Camila Modas. Toda linha de bolsas femininas e calçados masculinos com promoções imperdíveis. Camila Modas, a qualidade é o nosso diferencial. Automação comercial com representação exclusiva da TOTUS, um dos melhores sistemas para empresas da América Latina. Atendemos todo o norte e nordeste de Minas Gerais. Manutenção de computadores, servidores, 3731-1409. Diferença Soluções Tecnológicas. Aqui o seu carro sai com um novo brilho. Fazemos convênio com empresas. 99923-5569. Lava Jato Novo Brilho, na esquina da delegacia. Neste inverno, nada melhor que reunir os amigos e saborear as delícias da amizade. E tudo isso fica melhor com sorvete quente e um ambiente aconchegante. Pensando nisso, a Sorvete Amigo lança novo cardápio Delícias de Inverno. Produtos elaborados especialmente para o inverno. Novos sabores, novas taças com chocolate quente, café gourmet, fondue e muito mais. Esperamos você e sua família para compartilhar momentos marcantes com sabores que emocionam. Estamos de volta com o programa Bom Saber e assim, para agradecer a ilustre presença de vocês aqui, eu fiquei muito satisfeita. Senhora Ângela, a senhora tem uma bagagem imensa, foi muito bom conversar com a senhora, tá? Alessandra, os esclarecimentos tidos por você foram muito bem feitos, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigada. Confesso que é uma emoção, e emoção só sabe quem sente. Agradeço imensamente, em especial a nossa especial Lara, a TV Araçuaí, ao nosso colaborador que ali se encontra atrás das câmeras, e sobretudo a minha filha, que eterniza o meu ser. Eu sinto a plenitude da pessoa humana, de um nascimento probo que me foi concedido pela graça superior de Deus Pai Todo-Poderoso, o exercício da luta. Lutei, sofri e venci. E hoje, não diria no ocaso da minha vida, mas no declínio do decurso do tempo aos meus 80 anos, ter a minha filha, os meus filhos, Alessandra, Giovana, Ludmila, Amaro José, e mais, a probidade que Araçuaí me deu, uma netinha chamada Rafaela, que fez renascer em mim toda aventura, toda emoção, todo desejo de viver. Se pudesse começar tudo de novo, eu queria tudo igualzinho, para que nada se modificasse e eu poder dizer obrigada, Senhor, por tanto amor. Belas palavras. Eu gostaria de agradecer a você, apresentadora, Lara, TV Araçuaí, a todos que estão nos ouvindo, pelo presente de me dar aqui nesse momento, de estar fazendo parte desse momento importante para falar sobre o Estatuto do Idoso, do Dia do Idoso, que vai ser dia 26 de julho. E é importante dizer que eu estou muito grata, porque hoje eu posso estar com a minha mãe, no qual eu tenho muito orgulho, que ela é advogada, geontóloga, e hoje eu estou aqui com ela, podendo fazer esse programa. Isso eu sou muito grata a vocês. E poder levar também a vocês um pouco do nosso conhecimento. É importante porque nós somos formadores de opinião. E as pessoas têm que ter certeza dos seus direitos e também conhecimento dos seus deveres. Então, muito obrigada a todos vocês pelo carinho e pelo presente. Porque, na verdade, hoje eu estou eternizando um momento para mim muito especial. Porque quando eu me formei em advogada, eu sempre tive pessoas na minha família. Eu tive meu avô, Admardo Peixoto, que foi advogado, minha mãe, que aqui está presente. Então foram gerações que me fizeram acreditar que existe justiça. Então nós, operadores do direito, quando nos formamos, temos certeza que estamos aqui para fazer o melhor. Obrigada a você, obrigada à TV, obrigada ao público. Não percam a esperança. Vocês que são idosos, tenham certeza, nós estamos aqui para fazer a diferença. Vamos mudar, vamos fazer valer o Estatuto do Idoso, as políticas públicas,
as políticas previdenciárias. Nós somos um marco para poder fazer a diferença. Um abraço. Muito obrigada a vocês, tá, pela presença. Foi um prazer recebê-los aqui. E a você de casa, muito obrigada pela companhia, tá? Continue nos acompanhando todas as terças-feiras ao meio-dia, lembrando da reprise às 19 horas e no canal do YouTube a partir das 20 horas. Continue ligadinho com a gente, até o próximo programa.